Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de indispor-se com um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E é por isso que eu vos digo, não vos inquieteis, nem quanto à vossa vida, sobre o que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, sobre o que haveis de vestir. Acaso não vale a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a vestimenta? Olhai as aves do céu. Não semeiam, não ceifam, nem fazem provisões nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Acaso não sois vós mais do que elas? E qual de vós, por muito que pense, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto à vestimenta, por que vos inquietais? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Pois eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é deitada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos apoquenteis a dizer o que haveremos de comer, ou o que havemos de beber, ou como nos havemos de cobrir. Os pagãos é que se preocupam com estas coisas. O Pai Celeste, porém, sabe que precisais delas. E eu vos digo, em verdade, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isto vos será dado por acréscimo. Louvor a vós, ó Cristo. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Acabamos de ouvir um trecho do Sermão da Montanha, um tanto poético de Nosso Senhor, que nos fala dos cuidados exagerados que nós temos com as coisas do mundo. É verdade que nós precisamos das coisas daqui da terra, mas nosso Pai do céu sabe muito bem disso. Ele quer apenas que nós façamos a nossa parte. O problema é que todos nós, muitas vezes, contamos mais com as nossas forças do que com a graça de Deus. E é por isso que nós caímos. Todo ser humano busca o bem. O problema está onde ele busca o bem. Ninguém quer o mal. Todos nós fomos criados para o bem e para o sumo bem. Mas muitas vezes erramos de foco e colocamos o sumo bem da nossa vida fora de Deus. E aí que está o problema, porque se nós colocamos o nosso bem fora de Deus, podemos conseguir algumas coisas, mas nunca nos saciaremos. Como diz Santo Agostinho no livro das Confissões, tu nos criaste, Senhor, para ti, e nosso coração anda inquieto e não encontra repouso a não ser em ti. Nós precisamos da graça de Deus para tudo, embora tenhamos que fazer a nossa parte, até para alcançarmos o sumo bem que é Ele mesmo. O Evangelho nos fala das preocupações demasiadas com as coisas do mundo, e Cristo vai nos falar de que nós não podemos servir a Deus e às riquezas.
O termo riquezas aí está colocado no original com o termo mamona, que era um deus fenício. E quando Cristo fala, não podeis servir a Deus e as riquezas, quer dizer, não podeis ter dois deuses. Ou vai agradar um e desagradar o outro, ou vai desagradar o primeiro e agradar o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Isto porque, quando se serve o dinheiro ou as riquezas, o dinheiro se torna um Deus. E um Deus opressor, dominador, tirano. Assim é o dinheiro. Ou ele é o nosso escravo e faz o que nós queremos e usamos para o bem, ou ele se torna o nosso Senhor, nosso soberano, e nos domina e nos leva ao fundo do poço, se nós nos deixamos dominar por ele. A igreja coloca essa leitura hoje na festa de São Caetano. São Caetano, ele nasceu no ano 1480, na Itália, era italiano, perto de Veneza. Logo, bem novo, muito jovem, ele era de família rica. Muito jovem, ele se doutorou em direito canônico e em direito comum. Foi secretário do Papa Júlio II, numa época que a igreja estava numa crise muito grande. Foi na época dele que estourou a revolta protestante de Martinho Lutero. E ele participa desses primeiros momentos de revolução na igreja e foi contemporâneo de toda aquela crise que havia dentro da igreja, no clero e no povo e também na corte papal. E ele dizia uma coisa muito significativa nessa época de crise. Ele terminou deixando todos os seus bens e distribuindo todos os seus bens para os pobres. Fundou uma congregação e, quando ao fundar essa congregação de sacerdotes, de clérigos, os hoje chamados padres teatinos, ele com o seguinte objetivo, porque falavam naquela época, estávamos ouvindo Lutero o tempo todo falando de reforma da igreja, e ele dizia que a reforma da igreja, e ele sabia que a igreja precisava de uma reforma, ela só vai acontecer quando nós nos reformarmos a nós mesmos. Então não existe reforma da igreja, ou podemos dizer também reforma no mundo, se o homem não se reforma. Por isso ele funda esses clérigos regulares, essa congregação, exatamente para trabalhar na conversão, para pregar a conversão, a mudança de vida e a verdadeira reforma dos seres humanos. E ele faz uma congregação de clérigos, porque ele queria começar com essa reforma nos clérigos, entre os sacerdotes, os padres teatinos. E ele se inspira exatamente no colégio apostólico. Ele coloca lá na própria vida dos apóstolos, própria vida espiritual, da pregação e na doutrina pregada pelos apóstolos. É aí que ele fundamenta a sua congregação. Viver como os apóstolos, pregar como os apóstolos e ter a espiritualidade dos apóstolos. Muito interessante isso. E aí que ele começa a reforma. Mas o que eu penso que é mais significativo, e vai muito de encontro àquilo que nós pensamos hoje, que se fala tanto da crise da igreja também hoje, vivemos uma crise muito grande, mas essa crise, não adianta ficar falando, gritando aqui e acolá, e muitos acham que falar de padre, falar de papa, falar de bispo, e fazer propaganda daqui e dali, das coisas da igreja, criticando uma outra coisa, vai resolver a situação. Na verdade, a crise é do ser humano. A crise é da própria vida das pessoas, a própria vida espiritual das pessoas. Então, o que nós temos que pregar e viver é uma verdadeira conversão. O que é a igreja? Quem é que forma a igreja?
A igreja é um corpo. E quem é que faz parte desse corpo? É só a cabeça? Não. São os membros. Quem faz parte da cabeça? Papa, os bispos, os sacerdotes, é que gerenciam todo o corpo. Mas cabeça sem corpo não existe. Como corpo sem cabeça não existe. Então nós temos que fazer na igreja um grande apostolado de conversão. Então é preciso que cada católico hoje tenha um compromisso sério com o nosso Senhor. Um compromisso com a sua própria conversão, com a sua própria reforma de vida. Então só a partir daí é que nós vamos transformando a cada um de nós vamos transformar a igreja e transformar a sociedade. Tudo que nós vemos hoje é fruto da sociedade podre, formada por quem? Por nós. Por nós. Então nós estamos num tempo em que nós precisamos de uma verdadeira conversão e não ficarmos abusando da graça de Deus. Querer servir a Deus e ao mundo. É preciso fazer realmente uma opção radical por nosso Senhor Jesus Cristo. E São Caetano começa exatamente fazendo isso. Essa opção radical, um amor indiviso por nosso Senhor. Ele amava muito a Santa Missa e a comunhão. Uma coisa que é muito interessante da vida de São Caetano é que depois que ele foi ordenado, ele não celebrou logo a missa, levou 3 meses para celebrar a primeira missa, porque ele não se achava digno, então ele ficou 3 meses se preparando espiritualmente para ele começar a celebrar a Santa Missa. Isso foi algo que impressionou na sua vida. E foi um dos que trabalharam muito para a comunhão frequente como um grande meio de santificação das almas. É com ele que começa, por exemplo, as bênçãos do Santíssimo, para que os fiéis se cheguem mais ao sacrário, busquem mais a Nosso Senhor, com uma confiança, com uma entrega total. É interessante a sua confiança na providência divina. Ele cuidava muito dos pobres e dos doentes, chegou a fundar um hospital, e os padres dele trabalhavam muito com os enfermos, com pregação, no Ministério da Confissão, atendiam muitas confissões, e uma grande confiança na providência divina. Os padres foram todos orientados a darem tudo para os pobres. E um dia, tantos padres darem tudo para os pobres, chegou na hora do almoço, não tinha nada para comer. Não tinha nada para comer, nem para fazer, nada. Porque eles tinham dado tudo. Chegou na hora da mesa, a mesa vazia. Aí São Caetano olhou e disse, já sei. Aí foi para a igreja, para a capela, chegou lá no sacrário e bateu na porta do sacrário. E bateu. Disse, Jesus, está tudo vazio lá, não tem nada para comer. E desceu. Com pouco tempo, chegaram umas pessoas, uns burros, umas mulas, cheios de víveres, de mantimentos para eles. E os padres fizeram de tudo para as pessoas dizerem quem tinha mandado e não disseram, né? A história ficou sem saber quem mandou. Mas a sua confiança na providência era tal que ele dava e recebia. Uma vez o Senhor lá em Nápoles quis dar para ele uma espécie de quinta e disse para ele, você fica com isso aí para você ir alugando, e daí você vai tirando dinheiro para se manter. Ele disse, não, eu não quero confiar na providência. Então outra característica dele é essa grande confiança na providência de Deus, sabendo que Deus cuida, né? Como nós ouvimos no Evangelho, né? Se Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, Deus cuidará também de cada um de nós. Uma outra característica de São Caetano é que ele quis morrer
no madeiro. Estava bem doente, ele tinha 67 anos quando ele morreu, né? Era novo, né? Mas muito doente. Os médicos sugeriram que ele fosse para uma cama de lã. E ele não aceitou. Disse: eu quero uma cama de madeira dura, porque eu quero morrer em cima da madeira onde morreu o meu Senhor. E aí foi colocado em cima de uma cama de madeira dura, para ele morrer como Jesus, né? Na madeira. E aí ele morreu. Meu Salvador morreu na cruz, ele dizia: deixe-me, pois, morrer também sobre madeiro. E assim, dia 7 de agosto de 1547, São Caetano morreu. Foi canonizado no mesmo dia que Santa Rosa de Lima e São Francisco de Borja. E sua festa se espalhou logo por toda parte, porque muitos milagres foram acontecendo por intercessão dele. E em algumas igrejas, sobretudo da Argentina, ele é muito querido, né? Recorrem muito a ele, né? As pessoas, ao invés de levarem velas e flores na igreja, no dia dele, levam mantimentos e roupas. Quer dizer, a própria devoção deles é uma devoção de solidariedade, né? Não queimam velas, não levam roupas, né? E levam mantimentos para darem para os pobres. E aí o exemplo de um santo, né? Que seguiu realmente aquilo que Jesus fala no Evangelho de hoje: servir a Deus, que Deus é a parte da nossa herança. Deus é que é nosso tudo, né? Quem a Deus tem, nada lhe falta, né? Como diz Santa Teresa, só Deus basta, né? Então os santos são assim, passaram aqui pela terra, mostraram seus exemplos, né, sua vida, e na sua vida nós nos edificamos. E como diz Santo Agostinho, eles conseguiram, nós também conseguiremos. Portanto, hoje, nessa festa de São Caetano, peçamos a ele a graça de podermos imitá-lo, nessa confiança total em Deus, nesta reforma de vida e de conversão verdadeira em cada um de nós, e levarmos essa conversão aos nossos irmãos, e peçamos um grande amor à Santa Igreja, para que assim, confiando na providência, nós possamos estar fazendo a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.